Je parlais, je faisais, je dansais. Ça, c'est l'imparfait et c'est le sujet de notre leçon d'aujourd'hui. On va apprendre et pratiquer l'imparfait en portugais. C'est une leçon plutôt pour les niveaux intermédiaires, alors les explications sont en portugais, donc si tu as des difficultés, va faire plutôt des leçons pour les niveaux débutants. Et comme d'habitude, je te rappelle que le matériel des supports et des pratiques de cette leçon sont disponibles dans mon cours de português Cafezinho Brasileiro. Alors, se tu é prêt, vamos lá, vamos começar. On va y aller, l'imparfait en português. Fala galera, na aula de hoje a gente vai falar sobre o pretérito imperfeito, que é, na maior parte dos casos, igual o imparfait, igual em francês. E para que a gente usa o imparfait, o pretérito imperfeito? A gente usa para falar de uma rotina no passado, de alguma coisa que se repetia no passado, tá bom? Então vamos lá, vamos ver uns exemplos e vai ficar mais claro. É um tempinho verbal fácil, legal e muito útil. Então, exemplo número 1, eu adorava viajar com os meus pais quando eu era criança. Eu adorava viajar com os meus pais quando eu era criança. J'adorais voyager avec mes parents quand j'étais petit. Dois exemplos de imperfeito, pretérito imperfeito. Eu adorava quando eu era criança. Aqui a gente tem um verbo regular, ava, né, o finalzinho, e aqui a gente tem um verbo irregular, quando eu era criança, quand j'étais petit. Então, o verbo ser, quando eu era criança. E aí, vamos colocar isso numa linha do tempo. Olha a linha do tempo aqui. Vamos colocar uma linha do tempo. Aqui está o presente. Aqui está o passado. E aí, o imperfeito, ele vai mostrar o que? Uma rotina no passado. Então, quando eu era pequena, então entre meus 5 e 15 anos, né? 5 e 15 anos, aqui eu tinha 5 anos, aqui eu tinha 15 anos. Em todo esse tempo, eu adorava viajar com os meus pais. Isso é importante, porque depois a gente vai ver uma outra coisinha, mas tudo bem. Vamos lá. Próximo exemplo. Na época da escola, eu sempre brincava com os meus amigos no intervalo. À l'époque de l'école, je jouais toujours avec mes amis pendant la pause. Intervalo é a pause que a gente fala para a escola, que a gente fala para o jogo. Jogo de futebol está no intervalo. Então, eu brincava. Olha lá o ava de novo, ó. Verbinho e ava. Brincava. Muito bem. Quando eu morava em São Paulo, eu passava 1 hora no trânsito para ir para o trabalho. Quem mora em São Paulo entende, pessoal. Quand j'habitais à São Paulo, j'ai passé 1 heure dans le trafic pour aller au travail. Então, morava, olha o azinho aqui de novo, morava e passava. E o último exemplo, a gente sempre ia no cinema nos domingos à tarde. A gente sempre ia, ó aqui ó, ia no cinema nos domingos à tarde. On allait toujours au cinéma le dimanche après-midi. Então, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, exemplo 4, e vamos colocar na linha do tempo. Vai caber? Vai. Linha do tempo, presente, passado. Então, ó, a gente sempre ia no cinema nos domingos à tarde. Aqui, eu estou falando de um período no meu passado, de uma rotina, entre os meus 10 e 20 anos, por exemplo. Todo fim de semana, a gente ia no cinema, tá bom? Então, essa é a ideia, ó, fica um bloco no seu passado. Beleza. Aí, como que a gente faz a estrutura dele? É um tempinho fácil, pessoal. A gente tem um monte de boas notícias. Olha só, a primeira boa notícia é que primeira e terceira pessoa são iguais. Então, eu e você é igual. Eu, você, ele, ela, a gente. Tá tudo aqui, ó, tudo em uma pessoa. Aqui a gente tem eu, você, ele, ela, a gente, tá? Não pode esquecer, tem que lembrar. A gente. Tudo isso com uma terminação, né? Com uma terminação. Então, a gente vai aprender essa forma aqui, uma só forma. Eu olhava
eu dizia, só tem duas possibilidades. E no plural é só a gente colocar M. No plural a gente coloca M. Então, olha só, você memoriza. Eu olhava, eu trabalhava, eu estudava. Todos os verbos que terminam em ar vai ficar ava. Eu desenhava, eu brincava, eu falava. E todos os verbos que terminam com er e ir tem uma só terminação, só tem uma, né? Essa aqui é a segunda dica, a segunda boa notícia. Então, dizia, comer, para falar je mangeais dans le passé quand j'étais plus petite, eu comia, né? Você só coloca comia. Então, tira as duas letrinhas e adiciona a terminação, dizia. Ou vai ser ia, ou vai ser ava. Então, vamos colocar aqui amar, amava. Ou é ava ou é ia. Você só tem essas duas opções. E aí depois, no plural, você coloca M. Aí você coloca M. Comiam, amavam. Então é bem tranquilo, né? E aí, para o pessoal que mora nas regiões que falam tu, é só colocar o Szinho, né? Eu olhava, tu olhavas. Eu dizia, tu dizias. E se você quiser treinar nós, si tu veux t'entraîner nós à l'oral, olhávamos. Do coup, il faut faire attention, tem que prestar atenção, il y a un accent lá. Olhávamos, dizíamos. Tem que treinar, é importante, não pode falar sem um acento. Mas a minha sugestão para você é não usa nós na fala, pode usar nós na escrita e usa a gente. Então, você só tem uma pessoa, né? Um grupo para memorizar, que é aqui o primeiro, eu e você, e depois você adiciona M. Esse padrão, pessoal, vai se repetir bastante nos tempos verbais que a gente vai estudar aqui no CB2. Então, vamos usar a inteligência. A gente vai ter coisas mais complicadas para estudar. Vamos aproveitar essas coisas fáceis para a gente automatizar. E aí você consegue falar sem pensar, não é? Como é que fala je pensais dans le passé? Eu pensava, você pensava, eles pensavam. E tio ajuda Neme, coloca um Mzinho no final, tá bom? Aí tem uma exceçãozinha, os verbinhos aqui, ó, que acabam com air e o ir, je force, tô forçando na pronúncia, vão ter um acento, eles têm um acento. Se eles terminam com ir, tá vendo? Ir, eles fazem parte do terceiro grupo aqui. Eles têm essa terminação, tá vendo? Ia, iam. A diferença é que vai ter um acento nesse i aqui, vai ter um acento. Então vai ficar saía, saías, saíamos e saíam. E isso vai se repetir para os verbos que seguem o mesmo padrão. Não tem muito, tá? Não tem muito. Aqui estão os principais: sair, cair, construir, trair e substituir. São os verbos mais comuns. Lembrar do acento, e aí, na verdade, ó, vamos tirar o tu, vamos tirar o nós. Você memoriza saía, saía, e no plural você coloca M, saíam, saíam, tá bom? Faz aí a pronúncia, cair, caía, caía, e depois caíam, caíam. Muito bem. Outra boa notícia, não tem muitos verbos irregulares nesse tempo, não tem. Aqui a gente tem os principais 5 verbinhos: ser, ir, ter, vir, estar. A maior parte dos verbos que normalmente são irregulares não são aqui. Poder, por exemplo, poder não é irregular no imperfeito. Querer não é. Então, vamos ver se vocês estão bons. Vamos voltar aqui, ó. Peraí. Ó. Querer. Querer. E vamos colocar aqui poder. Como é que você fala je pouvais? Como é que você fala? Olha aqui, acaba com ER. A gente pega aqui a terminação, ó, podia. Então, podia. Querer, como é que vai ficar?
queria. Ponto final, tá? Queria. Então, tranquilo, a maior parte dos verbos aqui no imperfeito são regulares. Os verbinhos irregulares, a gente vai seguir a mesma lógica, a gente vai aprender de verdade, só a primeira linha do quadro, só a primeira linha. Eu, você, ele, ela, a gente, tá tudo junto, tá? E aí depois que a gente memoriza a primeira linha, a gente vai para a segunda, porque aí é só colocar M. Então, se você quer falar j'étais, a gente vai falar eu era. Tu étais, il était, on était, ele era, ela era, a gente era, você era. Mesma coisa. Verbo ir, j'allais, tu allais, il allait, eu ia. A sílaba tônica é realmente o i, tá? O i aqui sozinho, ele é uma sílaba tônica. Ia. Eu ia para a escola. Ter, a gente vai falar eu tinha. Vir, do verbo vir, venir, eu vinha. E estar, vai ficar estava. Mas, como sempre, na fala, é muito comum você não ouvir o começo do verbo, mesmo nas falas em contextos formais. O verbo estar é realmente um verbo que já dominou, ele dominou tudo. Então, é muito provável que vocês escutem, né? Que vous écoutiez, que vous entendiez plutôt... eu tava, você tava, tá? Tava. E aí, no plural, pessoal, é só colocar o M. Então, ils étaient, eles eram. Ils allaient, eles iam. Ils avaient, eles tinham. E assim vai, né? Tudo bem? Que mais? Beleza, vamos lá, vamos continuar. Pro tu, para quem mora na região do tu, é a mesma ideia. Primeiro, decora a primeira linha. Uma vez que você decorou, quando tu memorizé la première ligne, foi justo ajouter le S. Tu eras, tu ias, tu tinhas, tu vinhas. E para quem quer memorizar o nós, minha sugestão é só treine o nós depois que você automatizar a primeira parte, o primeiro quadro, tá? Faz assim, ó. Si tu essayes de dire quand j'étais petite, si tu n'arrives pas à dire ça, não pode memorizar o nós, não pode praticar o nós. Por quê? Porque senão não adianta nada. Primeiro, falar o básico e depois falar o mais complicado, menos usado. Beleza. Aí a gente tem em português 2 verbos para falar il y a, né? E aqui, dans l'imparfait, donc on va dire il y avait. Si tu veux dire il avait 2 personnes, il avait 2 livres, il avait 2 je sais pas quoi, a gente pode usar o verbo ter e a gente pode usar o verbo haver. Haver, pessoal, é mais usado na escrita formal, e ter é mais usado na fala, tá? Então, minha sugestão de novo, use o verbo ter, que é o verbo que a gente mais vai usar na fala. E aqui, no sentido de existir, de il y a, e dans ce cas, il avait, ele é sempre, somente conjugado em terceira pessoa do singular, e ele não tem sujeito. Não tem sujeito. Então, começa com o verbo. Il avait, em português, é tinha. Ponto final. Il avait, tinha. Ponto final. Não pensa mais, é sempre assim. Se você quer falar no presente, il y a é o verbo ter conjugado no presente na terceira pessoa. Tem. Então, 2 exemplos. Tinha 2 pessoas me esperando quando cheguei no trabalho. Il y avait 2 personnes qui m'attendaient quand je suis arrivé au travail. E aí, o verbo haver, havia centenas de pessoas durante a manifestação no centro de São Paulo. Então aqui você pode ler isso num jornal. Havia centenas de pessoas. Beleza? Continuando. Sim. E aí a gente tem algumas expressõezinhas comuns que a gente usa com o pretérito imperfeito. Por exemplo, antigamente, no passado, na época de escola, naquela época, dans cette époque là-bas, naquele tempo. Então, todas essas expressões, elas remetem a uma ideia de um passado, de uma rotina no passado.
Antigamente, o que a gente fazia antigamente? Antigamente a gente se falava por telefone fixo. A gente se falava por telefone fixo, on se parlait par telefone fixo. Não tinha celular, né? Aí outra estruturinha. Quando eu tinha blá blá anos. Quando eu tinha 10 anos, eu ia para a escola de bicicleta. Eu comia um pão de queijo na escola. Um pão de queijo na escola. E aí você vai brincar com a sua rotina e você vai lembrar, né, do seu passado. Quando eu era criança, quando eu era pequeno também, quand j'étais petite, quand j'étais enfant. Quando eu blá blá blá, alguma coisa blá blá blá. Quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava na Ford. Quando eu estudava português, eu tinha aula com a Joana. E que te mostra, você mostra 2 rotinas no passado. Beleza? Então é isso, a gente vai ver agora uns exemplos e vamos praticar. Vamos lá. Exemplo 1. Peraí que tá apertadinho. Vamos colocar aqui um pouquinho pro lado. Quando eu tinha uns 10 anos, eu brincava com os meus amigos na rua de casa. Quando eu tinha uns 10 anos, eu brincava com os meus amigos na rua de casa. Aqui, uns, pessoal, é mais ou menos, tá? Não é exato, não é 10, pode ser 9, pode ser 11. Quando eu tinha uns 10 anos, eu brincava com os meus amigos na rua de casa. E você? O que você fazia quando você tinha 10 anos? O que você fazia depois da escola? Exemplo 2. Quando eu era adolescente, eu sempre comprava tudo em promoção. Quando eu era adolescente, eu sempre comprava tudo em promoção. Então, quand j'étais adolescent, j'achetais tout, toujours en promotion. Nessa época eu não tinha dinheiro, o pessoal comprava tudo em promoção. Então, quando eu comprava. E aí você vai brincar. Quando eu era adolescente, eu andava de bicicleta na minha cidade. Não sei o que você fazia. Exemplo número 3. Antigamente, a gente comia melhor que hoje em dia, né? Então, nos tempos de antes, uns tempos atrás, a gente comia on mangeait mieux qu'aujourd'hui, que dans les jours d'aujourd'hui. Exemplo 4. Eu sempre chegava atrasado na escola, j'arrivais toujours en retard à l'école. Exemplo 5. Quando a gente tinha uns 20 anos, a gente ia no barzinho todo fim de semana. Então, lembra da época de faculdade? Você tinha uns 20 anos, mais ou menos, né? Nessa época, a gente sempre ia, no barzinho todo fim de semana. Que mais? Exemplo 6. Naquela época, eu trabalhava muito. À cette époque-là, je travaillais beaucoup. E, logicamente, pessoal, naquela época, faz referência a alguma coisa que você já está falando. Você está falando, eu morava em São Paulo. E naquela época, lá em 2010, lá na época que eu morava em São Paulo, naquela época eu trabalhava muito quando eu morava em São Paulo. Então, ele faz referência a alguma coisa que a gente já está falando, tá? Exemplo 7. Eu sempre acreditava nas histórias que minha irmã me contava. Je croyais toujours aux histoires que ma soeur me racontait. Nossa, isso comigo é verdade, pessoal. Eu sempre acreditava. Minha irmã contava um monte de história, um monte de mentira, e eu acreditava em tudo. Então, eu acreditava nas histórias que minha irmã me contava quando a gente era pequena. Número 8. Naquela época, eu comia muito porque eu fazia muito esporte. Então, à cette époque-là, je mangeais beaucoup car je faisais beaucoup de sport. Por isso que eu comia mais naquela época, porque eu fazia muito esporte. 9. Você ajudava sua mãe em casa quando você era mais novo? Est-ce que tu aidais ta mère à la maison quand tu étais plus jeune? E 10, a gente sempre ia para o clube nos fins de semana. No Brasil, pessoal, clube é um pouco diferente que na França. É uma coisa cara, custa dinheiro, é uma coisa normalmente para classe média alta.
e você paga uma mensalidade todos os meses, você paga um valor fixo e aí você pode usar, né, a piscina, a área de churrasco e tem umas coisas a mais. Tem alguns clubes também de associações de grandes empresas, por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma empresa que tem clube, ele tem um clube e os funcionários e as famílias fazem parte desse clube e podem ir lá na piscina, jogar futebol, tá? Então, ou classe média ou classe trabalhadora em empresas que têm isso, né? E aí, o que você vai fazer agora, meus chuchus? Você vai lá treinar a partezinha fácil. Peraí, vamos pra cá. Ó, ava, ia. É isso que você tem que treinar. Os verbinhos que acabam em ar, os verbinhos que acabam em ir. E aí você vai falar da sua vida. O que você fazia quando você era pequeno? Onde você morava quando você tinha 10 anos? Então, pega agora e começa a pensar nas suas histórias de criança, nas suas histórias de infância. Você pode pensar na pergunta: o que você fazia 10 anos atrás? Onde você morava 10 anos atrás? O que você fazia depois da escola? E aí você vai treinar, contar histórias com os verbinhos no imperfeito. Só tem 5 verbinhos irregulares, né, que a gente usa bastante. E aí no plural você coloca M. Faziam, moravam, tá? Tem a listinha de verbos que você pode usar para te dar mais ideia, para você poder treinar mais. Então vai lá, treina e a gente se vê na próxima aula. Beijo para vocês, meus chuchus, e até mais! Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.